Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nós somos o Grupo de Teatro Amado do Dito e a gente está iniciando a nossa roda de conversa do projeto Galpão Amado. E por falar em saudade, onde estará o público? Esse projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual, Edital 40 de 2021, PROAC Direto, Fomento Direto a Espaços Culturais e Criativos. E tem o intuito de fazer um bate-papo, rodas de conversa e troca de experiência com outras pessoas da área do teatro sobre a força motor do nosso trabalho, sobre a ausência, a formação e a presença dele, do nosso público. Eu estou aqui com outros integrantes da companhia, também meus irmãos de jornada, Priscila Ribeiro, Beto Mota Júnior e Vini Moraes. E hoje nós estamos recebendo, eu, Marília Grampa, também estou aqui junto, recebendo o nosso convidado, que ele é diretor do Grupo Loucos pro Teatro e também é produtor e diretor de audiovisual, Osvaldo Coelho. Muito obrigada, Osvaldo, pela presença. Obrigada por ter topado participar aqui do nosso projeto, dessa roda de conversa, para falar de uma coisa muito importante, né? Uma coisa que a gente sempre fala e agora, depois, nesse pós-pandemia, é um assunto muito interessante da gente voltar e mergulhar sobre ele. A gente vai ter outras rodas de conversa com outras pessoas também, e todas essas rodas de conversa também, e vídeos das nossas rodas de conversa entre nós vão estar disponíveis na nossa playlist. E por falar em saudade, onde estará o público? A gente tem aqui uma listinha de coisas, assim, um mapinha pra gente seguir, mas a ideia é que seja mesmo uma conversa, que a gente fique livre, quebre as regras, pra gente desenvolver esse papo sobre esse assunto. E pra gente começar, nada mais justo do que você se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada na arte, como iniciou e o que você tem feito. Bom, como dito, eu sou Osvaldo Coelho, eu trabalho com arte desde muito jovem, eu sempre gostei de cinema, meu sonho era ser cineasta e eu tenho uma idade um pouco avançada, assim. E na época, o cinema no Brasil era muito complicado, bem diferente do que é hoje. Hoje dá para um jovem entrar na área cinematográfica. Na minha época, era a época do cinema novo, então a ideia era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E produções bem questionáveis. E por conta disso, eu fui para a publicidade. Fui trabalhar em TV e fui trabalhar em publicidade. Porque na publicidade eu podia exercer um pouco da linguagem cinematográfica. E foi assim durante muito tempo. Até que um dia eu recebi um convite para ajudar meu filho num trabalho de escola que era produzir uma peça de teatro. E a gente começou a brincar com teatro. E aí eu vi que no teatro eu podia exercer a atividade cultural de contar as histórias que eu queria sem precisar da estrutura do cinema, que é uma estrutura muito cara, né? E aí eu comecei a estudar um pouco de teatro, trabalhei com alguns nomes grandes do teatro e logo depois a gente teve o nosso grupo montado e são 18 anos aí de trabalho com o grupo Loucos pro Teatro, né? Loucos pro Teatro. Mas veio dessa necessidade de contar histórias que eu tinha desde a infância. Teve um divisor de águas? Teve uma hora que você percebeu, ou em conjunto vocês perceberam que ficou sério? Porque você comentou, né? Você começou brincando com seu filho, etc. Mas chegou um momento que você falou assim, cara, eu acho que dá pra ficar sério. Sério aqui, mais ou menos. Né? A gente montou um grupo de teatro e a gente... eu, de adulto,
a Andréia e um bando de adolescentes. Tá. E a gente apresentava ali para a comunidade. Conta pra gente quem que é a Andréia. Andréia é minha esposa. Tá. Não, eu conheço, só que pro pessoal... A Andréia é minha esposa. Grande abraço, André. A gente fez tudo E assim, e um bando de adolescentes. E a gente apresentava ali para a comunidade. Né? E aí a gente começou a ter um público muito grande. Acima da nossa expectativa. Porque a gente utilizava um auditório de uma escola que tinha capacidade para 60, 70 lugares. E a gente lotava todo sábado. Maravilha. Em Guarulhos, né? Em São Paulo. Ah, em São Paulo. Isso em São Paulo, no Colégio Rui Barbosa, aqui na Vila Maria. Na Avenida Conceição. Isso. Eu morava em Guarulhos, né? Mas esse projeto rolou ali. E aí a gente falou, bom, a gente tinha uma peça que se chamava Louca Vida em Sampa. E aí a gente fez uma segunda peça chamada Loucos por Teatro. E nessa peça Loucos por Teatro, a gente experimentou algumas linguagens. Então, a peça era uma vivência dentro de um espaço teatral, onde uma faxineira, ela mostrava algumas salas de ensaio, onde estavam acontecendo um ensaio de uma peça de comédia, um ensaio de um drama. E aí a gente mostrava um pouco de um musical, e a gente mostrava um pouco dessas linguagens para o público. E foi um outro sucesso, continuou lotando. A gente falou, opa, tem coisa aí. Aí a gente montou o Pluft Fantasminha. Foi uma briga, conseguir uma autorização. A gente não podia cobrar ingresso, mas fomos autorizados a montar. E aí a gente falou, aqui está cômodo demais. E a gente começou a levar Pluft para as escolinhas. E foi uma loucura. Só para eu entender, a escola era em São Paulo e aqui ainda estava em São Paulo? A gente ou ainda estava em vocês São migraram Paulo. para Guarulhos Ainda ainda? não tinha ido para Guarulhos. E aí a gente começou a ir em várias escolas. E aí veio uma loucura, porque a gente começou a ter agenda. A gente falou, como assim? A gente não é ninguém. E aí ligava a diretora da escola. Olha, vocês apresentaram na escola da minha amiga, você pode trazer a peça aqui pra gente? E totalmente despretensioso, né? Totalmente despretensioso. E nesse período, a gente estava com o Pluft rodando, eu comecei a participar de um grupo de conversa lá em Guarulhos, do Adenor Souza, que foi ator da Globo, enfim. E lá surgiu um convite para participar da Mostra Teatral de Guarulhos. Falei, não dá pra gente. Não dá pra gente. A gente é um bando de moleque, né? Tem 2 adultos e não tem experiência nenhuma. E aí eles falaram, não, mas é esse público que a gente quer, é esse pessoal que a gente quer na mostra. Falei, então vamos. Aí a gente foi pro Adamastor, né? E foi muito legal, porque a gente tinha bastante foto, bastante coisa, a gente mandou. Então, na capa de divulgação da mostra foi uma foto nossa, até porque a peça era conhecida, né? Sim. E quando a gente foi se apresentar, o Adamastor estava completamente lotado, 700 pessoas. Nossa, que demais isso. E a gente com um bando de moleque, e fomos contemplados com o prêmio de melhor formação de grupo. Aí daí foi divisor de águas, dali pra frente. Então dá pra dizer que o Pluft teve esse papel de... Pluft foi um grande marco na nossa história. Que legal. Pluft foi um grande marco na Eu nossa sinto um história. carinho especial quando você fala do Pluft. Eu não sei se é só... Eu adoro a peça. Eu adoro a peça. Já montei ela outras vezes, porque depois do Loucos, eu acabei dando aula em algumas escolas e montei com outras turmas o Pluft em oficinas e tal. Gosto demais da peça, eu acho que ela traz uma leitura interessante e ela dá várias possibilidades de montagem. E foi muito especial pra gente. Você falou do nome da peça, da segunda de vocês. Loucos por Teatro. Foi daí que saiu o nome do grupo? Foi daí que saiu o nome do grupo.
Eu anotei, eu vou perguntar, porque... Na verdade a gente não tinha nome, e aí quando a gente falou, vamos começar a rodar, a gente precisa ter um nome. E aí a gente fez a contração de Loucos por Teatro, que ficou Loupt, traço Loucos por Teatro, que a gente roubou da peça. Né? Carinhosamente, né? Carinhosamente. Agora essas crianças cresceram, né? Tudo adulto. E como que anda a jornada de vocês com o grupo? O grupo está tendo algumas crises. Eu acho que a pandemia veio criar algumas dificuldades. A gente continua muito unido, né? Mas a maturidade, ela traz algumas responsabilidades. Então, pessoas do grupo casaram, tiveram filhos, então tudo isso acaba interferindo no trabalho do grupo. Sou familiar. Mas assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que tem sido feito com o Loupt, porque tem gente vivendo de arte. Gente que foi formada pelo Loupt. Por exemplo, o Lucas Gama, ele foi formado pela gente, hoje ele é contratado da Disney. Ele é dublador oficial da Disney. Ele vive disso. E é um baita de um dublador, não é porque é queridinho meu não. Ele é bom mesmo. Né? O Gil fez novela na Globo, fez novela na Record, saiu lá do Loupt. Né? O Gil morou na minha casa. Quando ele teve um problema financeiro e estava longe da família, ele morou na minha casa. Né? Então o Loupt é muito mais do que só um grupo de teatro. A gente se ajuda, a gente se encontra para se divertir, a gente se reúne para comer pizza, enfim, é uma grande família de quase 50 pessoas. Né? Se o trabalho hoje está um pouco moroso, eu não diria que ele está parado, porque a gente está aí com um projeto para acontecer daqui 2 semanas. Mas ele está moroso. Né? E é por conta, eu acho que da enferrujada que deu ficar 2 anos parado. Vocês têm sede própria do grupo? Onde que vocês se reúnem? Vocês têm algum lugar que vocês sempre apresentam? Nós não temos sede própria. Mas nós temos uma parceria, não só nós. Deixa eu explicar essa situação. O Loupt, ele faz parte da União Teatral de Guarulhos. A União Teatral de Guarulhos é formada pelos grupos Loupt, Companhia Naíca, Riso Curativo e a DRT. E nós temos uma parceria como União Teatral de Guarulhos com a Secretaria de Cultura de Guarulhos e nós administramos a agenda do Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato, que era um teatro que estava fechado, ficou fechado durante muito tempo. Nós já estamos cuidando dele há 8 anos, 9 anos conhecemos aqui agora. Então nós reformamos o espaço, nós cuidamos da agenda, nós cuidamos de programação, de tudo. Então ele serve como nossa sede e a gente faz a grande parte hoje das nossas apresentações nesse espaço. Que é um teatro pequeno, mas que cabem 100 pessoas. E você falou muito de como vocês foram levados pelo público, né? No primeiro momento, sim. Sim, como vocês foram levados. E lembra muito a nossa trajetória também, né? O Amado, ele surgiu na escola também com alunos, inclusive a Pri era uma delas. Então, ele surgiu na escola com o movimento dos alunos. E aí essa ideia foi amadurecendo junto com as pessoas. E a gente já passou por muitas coisas, mas o público fez com que a nossa jornada se fortalecesse, né? A necessidade da gente mudar de lugar, toda a nossa jornada foi ditada muito no início, principalmente. Sobre o público, né? Porque as pessoas vinham e a gente precisava de mais, então a gente foi construindo os nossos tijolinhos, né? Mas aí, como você disse, no início foi muito isso, e depois foi se transformando, porque cada um
vai criando seu amor por aquilo, né? E como é que é a relação do grupo com o público? Vocês lá em Guarulhos, vocês já têm um público que estão sempre com vocês? Como é que é a relação do grupo com o público de teatro? O público mudou muito, né? Naquele primeiro momento, quando a gente estava lá na escola do Rui Barbosa, era muito a comunidade da escola. E de repente, a nossa primeira peça, o Caminho de Samba, tinha umas 15, 16 pessoas. Na segunda, a gente tinha 50. Por quê? A garotada da escola via e falava assim, pô, os caras conseguiram fazer. E a peça era muito boa mesmo, não era porque eu que dirigi e escrevi, não. Essa peça era muito boa mesmo. E aí começou a vir familiar, ver um monte de coisa. Hoje, a gente tem um público em Guarulhos que conhece o Loucos por Teatro, conhece a nossa linguagem. É um público grande? Não. É um público pequeno. Mas é um público fiel. Né? A gente tem algumas pessoas que assistiram todas as nossas peças. Né? E que nem são familiares. Né? E também tem um público flutuante, que recebe indicação de alguém, que vê uma divulgação, mas eu sinto que a gente precisa mudar para a gente poder se relacionar melhor com o público. Eu não consigo entender ainda como está a cabeça das pessoas para poder fazê-las vir ao teatro. Eu tenho comentado com muita gente sobre isso, porque mudou muito, mudaram muito as pessoas. Então, hoje, tudo que tem um formato passivo, como o teatro, está sofrendo com o público. O próprio cinema está sofrendo com o público. Né? E não está sofrendo pouco, está sofrendo muito. Então a gente precisa aprender a se relacionar com esse público. Porque ele está aí, ele existe. As pessoas querem comprar novidades. É um fato. Só que a gente não está sabendo mostrar para elas o quanto isso aqui é interessante. Eu tenho uma história bem legal de Coroa de Orquídeas. Coroa de Orquídeas foi uma peça que eu tentei desmontar várias vezes, ela ainda continua com a gente. Eu assisti a Coroa. Coroa é legal. É bem legal. É bem legal. Ganhou o prêmio com a Coroa. A Coroa é uma peça divertida. E em uma certa oportunidade, a Secretaria de Cultura de Guarulhos contratou o Grupo Loucos para fazer umas apresentações de A Coroa de Orquídeas. E a gente foi se apresentar num teatro lá na Ponte Alta, que é lá no fundão de Guarulhos, assim, é bem longe mesmo, assim. É quase chegando no Arujá já. Assim, bem Quase no Rio de Janeiro. Quase no Rio de Janeiro. É do privado. É do privado. Né? E é um céu que tem um teatro muito bacana. E fica dentro da comunidade. E eu falei assim, gente, como é que a gente vai trazer o público para assistir? Aí eu fui conversar com o pessoal na Redondeza, e eu cheguei a um cara cujo apelido era Maguila. E ele falou assim, não, pode deixar, eu vou chamar a galera e vai ter gente lá. Isso antes do espetáculo. Antes. Certo. E fomos lá fazer o espetáculo. Você vai ter que explicar porque o apelido do cara era Maguila. Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. E aí a gente foi pro dia do espetáculo, chegamos lá, montamos tudo, faltava 40 minutos para começar a peça e não tinha ninguém. Um deserto. Falei, nossa, que fiasco. Mas tudo bem, a gente estava contratado, né? Estamos aqui. Daí a pouco começou a chegar um monte de gente, o teatro ficou um público bastante interessante. E fizemos
o chefe? Ela falou assim, não, a gente não tem chefe, a gente tem o diretor da peça. Ela falou assim, é ele que cuida. Eu posso falar com ele. Aí a Priscila me trouxe, aliás, a Priscila, que não é você, mas você conhece a Conheço. A Priscila veio e me chamou. Aí eu cheguei e ela falou, esse senhor quer falar com você. Ah, pois não. Aí ele virou para mim e falou assim, qual é o seu nome, rapaz? Aí eu falei assim, meu nome é Oswaldo. Ele falou assim, seu Oswaldo, é a primeira vez que eu vim no teatro. Ele estava de terno e gravata. Ele estava de terno e gravata, ele. Ele falou assim, se eu soubesse que era tão bom, ele não usou esse termo porque ele falava de maneira bem simplória. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo antes. Que delícia ouvir isso. Aí eu falei, caramba, meu, é isso. Valeu. A gente tem que fazer as pessoas experimentarem. Mas como fazer as pessoas experimentarem é que está sendo difícil. Né? Porque quando experimenta e a experiência é boa, ele vai querer voltar. Ele vai querer voltar. Você sabe que o Alan tinha uma teoria que eu levo para sempre, que faz muito sentido, de que a tua primeira experiência no teatro ela pode te direcionar muito bem. Ou não. Né? Quando você vai assistir um espetáculo que de repente não é muito bom ou que ele não te acessa, você sai de lá com a impressão de que o teatro é ruim. Porque ele não está tão introjetado na nossa cultura. Né? É diferente do cinema. Se você assiste um filme que você não gosta que o filme é ruim, você fala, ah tá, esse filme é ruim. Você assistir um espetáculo que ele não te acessa, você não vai pensar, não foi pra mim. É muito fácil você pensar que você não gosta de teatro. Queria que você comentasse isso. Você acha que é algo nesse caminho mesmo? A tua percepção é similar? Ela é um pouco nesse caminho. Eu também acho que se você vai e tem uma péssima experiência, vai criar um distanciamento. Mas o que é essa péssima experiência? Será que é só um espetáculo ruim? Né? O que eu tenho visto, e é o que eu vou ao teatro, o que eu tenho visto é as pessoas serem muito mal recebidas no teatro. Faz sentido. Entendeu? Não, a gente é muito mal recebido no teatro. Tem uma barreira ali no teatro que é um negócio louco. Né? Um endeusamento em alguns casos que é uma coisa maluca. E aí, a peça pode até ser boa. Entendeu? Mas eu não quero ir naquele lugar. É tipo assim, sabe aquela tia sua que cozinha bem pra caramba? Mas ela te recebe mal pra caramba? Ele fica falando mal de todo mundo. Você não quer ir almoçar na casa dela no domingo. Mesmo a comida sendo boa. Como um sanduíche, tô feliz. Entendeu? Cara, eu tenho que ser muito bem recebido. Sabe? A experiência num todo tem que ser muito boa. Eu tenho conversado com o meu grupo e com os meus amigos nesse sentido. A gente tem que mudar a forma como a gente está lidando com o teatro. O teatro tem que ser muito mais que só um espetáculo bom. E começa na nossa postura? Começa na nossa postura, começa na forma como a gente recebe o público, como a gente conversa com o público, como a gente aceita as críticas, Sim. que elas fazem parte. Tem um mosquito no meu ouvido agora. Né? Então, a gente tem que lidar de uma forma diferente com o teatro. Então, quando a gente consegue lidar de uma forma diferente com o teatro, a gente começa a criar um público fiel. Porque se eu vim aqui no Amado do Dito, e eu vim, e fui muito bem recebido, eu volto. Entendeu? Volto porque eu falo assim, puxa, o pessoal é legal. Mesmo que a peça não seja lá aquelas coisas, né? Não, essa é boa. Eu assisti algumas, né, que são boas. Esses dias atrás, gente, não faz duas, não, foi a semana passada. Eu fui assistir uma peça num espaço público aqui em São Paulo, eu vou evitar nomes. Tá. Cara, eu fui muito mal recebido. E a peça não era boa. Aí
Aí, duas coisas aí. O coordenador do espaço é amigo meu. Eu sei que ele é do meio, mas Tato, né? a culpa não é dele. Porque assim, você passa o espaço para um outro grupo e fazer a apresentação. Porque é um espaço bem conhecido da cidade. Já tive lá em espetáculos onde eu fui muito bem recebido. Mas nesse caso, não fui. Entendeu? E aí, se fosse a minha primeira experiência, seria terrível. Seria muito ruim. Fica um lugar e parece que você fica inseguro no lugar, porque você se sente estranho, parece que você não é bem-vindo. E aí parece que é um lugar que não é pra você, né? Você sai pensando, poxa, eu acho que isso não é pra mim. E dá insegurança de você ir de novo, de você encarar aquilo de novo. Muitas vezes mesmo a gente vai em teatros, às vezes até antigos, grandes, renomados, e você vai na bilheteria, da bilheteria você já sente isso, porque é um lugar muito burocrático e frio para uma coisa que não tem nada a ver com o que vai acontecer lá dentro. Exatamente. Né? Há poucos dias atrás, 2 meses, 1 mês e meio, eu fiz uma maluquice. Eu vivo fazendo maluquices na minha vida. Que maravilha. E eu assisti 2 musicais no mesmo dia. 2. Eu assisti Evita à tarde e depois eu fui assistir West Side Story, Amor Sublime Amor. Né? No Teatro São Pedro. No São Pedro. E Evita lá no Parque Vila Lobos. É Vila Lobos lá? É Vila Lobos. É Vila Lobos. Isso. E esses eu vou dar nomes. Já dei. Lá no Vila Lobos eu fui muito mal recebido. As pessoas estavam com pressa. As pessoas não olharam na minha cara. Né? E para mim a peça foi um fiasco. Você já entra com uma sensação ruim. Você já entra com uma sensação. Pode ter sido maravilhoso, o cara pode ter se matado no palco. Mas ficou ruim. Para mim. Como experiência. E aí eu saí de lá, comi um lanche e fui para São Pedro. E aí eu vivi uma outra história. Porque as pessoas do São Pedro, aí eu fui tomar um café no São Pedro, o pessoal do café estava afim de me receber. O pessoal da portaria estava afim de me receber. A menina que te indica na cadeira estava afim de me receber. Entendeu? E aí o espetáculo foi maravilhoso. Porque todo mundo envolvido estava afim de que eu estivesse lá. Já no outro, as pessoas estavam assim, você pagou, entra, assiste e vai embora. Porque eu também quero ir embora. Queria nem estar aqui, né? Eu Dá queria essa estar aqui, sensação. né? Tinha a linguagem de Libras. Tinha um rapaz e uma menina trocando. Eu achei isso um absurdo. Né? Porque chegou um momento que eu desliguei da peça. Eu desliguei da peça. A menina e o rapaz, quando eles sentavam para o outro assumir o trabalho, eles pegavam o celular e ficavam vendo mensagem. Sabe? Eu, como público, não posso aceitar isso. Eles fazem parte do espetáculo. Sim. Total. Eles fazem parte do espetáculo. Né? E é essa experiência que a gente tem que cuidar, que a gente tem que olhar com carinho. Porque senão, o desavisado vai achar que teatro é ruim. E teatro não é ruim, teatro é muito legal. Mas tem que ter vibração o tempo todo. Sabe? O cara que está distribuindo, ou vendendo ingresso, ou distribuindo senha, ele tem que estar com um sorriso no rosto. Acabou a peça, o ator cansado, ele tem que tirar foto feliz, porque ele cumpriu com o trabalho dele. Eu tô rindo do Betinho. Ele não gosta, obrigada. Mas você sorri. Não, sim, eu sorri. É que aqui eu tenho um bloqueio, mas é uma questão pessoal, eu tenho um bloqueio pessoal por fora. Mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Porque, sabe por quê, Beto? Porque o cara chega em casa com o celular dele e ele fala assim, olha, esse ator aqui, o cara é muito bom, meu, ele tirou uma foto comigo. Eu entendo.
canto, né? Eu não sei se você iria para esse exemplo, enfim, mas é legal, e o pessoal posta, né? Sim. Mas é um desafio pessoal mesmo, às vezes. Não, mas ser ator e trabalhar com arte é um desafio o tempo todo. Exatamente. A gente tem que colocar obstáculos, E a gente tem que trabalhar a gente tem que colocar desafios. E a gente tem que trabalhar na dificuldade mais do que na facilidade, né? Exatamente. Porque se tem facilidade já tem, a dificuldade que é... superar é que é o grande barato. Sim. Oswaldo, você falou, nossa, pra mim deu uma coisa que a gente fez várias rodas de conversa entre nós para chegar em perguntas ou caminhos que a gente ia seguir, né? E a gente estava discutindo muito sobre o afastamento do público, né? E a gente ficou até falando, será que todos vão dizer, né, dos convidados e tal, que o público tem? Não, mas tem gente que vai dizer que sim, que está com o público, não sei o quê. Aí a gente ficou nessa dúvida e a gente entrou em discussões sobre o que afasta, né? O que tem afastado. E a gente não citou em momento algum isso que você acabou de falar. Maravilhoso. Maravilhoso. E você falando, na hora me veio vários momentos que eu, que já faço há muito tempo, que já assisti peça em vários lugares, de sentir exatamente isso. A peça é uma super peça que está no teatro e tal. Às vezes eu penso, ali é do lado do metrô, é fácil de chegar, mas eu penso, nossa, ali é tão sabe? E aí, às vezes, dá aquele desânimo mesmo de ir assistir o espetáculo naquele lugar, né? Por conta disso. E eu não tinha aberto essa caixinha, sabe? Dessa questão do espaço. Eu acho que também passava um pouco de pano daquela coisa de tipo, é uma grande estrutura, quem mantém esse lugar é outra, não é um grupo de teatro. Muitas vezes quando você vai em um lugar de grupo de teatro, já é um pouquinho diferente, né? Espaços com sede, né? Grupos com sede. Você já sente aquela coisinha diferente, né? Então, eu acho que eu passava um pouco de pano. Mas se você for pensar, o que é mais acessível para a população são esses grandes lugares. E se não tiver mesmo esse olhar pelo público, como é que o público vem, né? Eu gosto muito dos pequenos lugares. Uhum. Né? Eu tenho carinho por vários grupos que têm o seu pequeno espaço. Né? Um deles é aqui, no final da rua de vocês. O OV. Nossa, eu amo. Né? Aliás, Essas viram patrimônio desse país. Quando a gente apresentou o PUFT na mostra pela primeira vez, um dos mediadores era muito óbvio. E ele ficou encantado, assim, foi muito legal. Então, o Tuov eu adoro o Sobrevento, né? Que é um lugar que, para mim... Sabe, o Sobrevento faz tudo isso que eu falei, gente. É impressionante como o Sobrevento recebe bem. Né? Então, é isso. Mas o espaço grande pode receber também. Sim. E quando você está no espaço público, o que eu vou dizer pode parecer assim um pouco óbvio, mas não. O funcionário público que está lá, ele está por obrigação. Normalmente, alguns deles nem curtem arte. Então, o grupo ele tem que se precaver de colar nesse funcionário alguém que sobreponha a ele e que resolva essa questão de distanciamento. Porque, por exemplo, o problema que eu falei que tive agora, há uma semana, é um espaço público, um espaço conceituado aqui de São Paulo. Né? O funcionário, o segurança, ele estava lá, ele fechou o portão e... Entendeu? Isso eu podia falar. Mas ninguém do grupo estava olhando com carinho pra gente. Sabe, não tinha informação. E como é um lugar grande, eu vi pessoas se perderem. Como eu estou acostumado lá, para mim foi tranquilo. Mas eu vi pessoas se perderem. Eu cheguei a dar indicação para algumas pessoas, vai por aqui, é lá no fundo. Né? Porque o grupo não teve esse cuidado. Então, quando você tiver um espaço que não é seu,
você vai ter que prever uma equipe para te suprir. E é uma equipe de apoio, é uma equipe que não está no elenco, não é... Né? Porque no seu espaço você vai ter essa equipe. Sim. Né? E quando você vai para um espaço alheio, você vai ter que prever essa equipe da mesma forma, porque você não sabe como as pessoas lá recebem. E normalmente recebem mal. Sim. Muitíssimo bem observado. Né? Que é o que acontece no cinema hoje. Vai no cinema. Você vai lá, a menina vai falar por aquele aparelhinho que você não entende o que ela está falando, você reza para ter falado a coisa certa, fala assim, tomara, a gente quer se entendido direito. Aí quando você pega o ingresso, fala assim, deu certo ou não. Né? Aí você vai lá para a fila da pipoca e o cara joga você no corredor e fala assim, se vira aí, irmão. É lá no fundo, assim, vai lá, vai. Sabe? Aí o cara fica, dá um papelzinho aí e você com pipoca, você não sabe o que faz. Você é muito mal recebido no cinema. É que eu acho que quando você está no cinema, acho que por questões de como é o desdobramento da coisa mesmo, né? Começa o filme, etc. Então você meio que cria uma barreira, isso aqui, essa é uma experiência, como foi tratado é uma experiência, o que eu estou vendo aqui no filme é uma outra experiência, então fica claro esse hiato. No teatro é mais difícil, né? Nem tanto, Beto. Porque o que acontece? Se você está na sala de projeção, e o infeliz de um funcionário do cinema fica andando para lá e para cá, ele tira a sua atenção do filme. Sim. Entendeu? O fato de o cinema permitir que se entre a qualquer momento, tira a sua atenção do filme. Entendeu? Então, o cinema tem que se rever nesse sentido também, Sim. Porque, o som é alto, supera tudo, não é bem assim. Eu tive um problema no cinema num filme que atrás de mim tinha uma gangue, né? Tinha umas 8 pessoas, com lanche de um fast food famoso, comendo pipoca, comendo batata frita e hambúrguer, entendeu? E falando sobre um acampamento que eles tinham feito pela igreja. Eu falei assim, Jesus do céu! E o cara tá falando do acampamento na minha nuca. A experiência foi terrível. E ninguém do cinema foi lá e chegou pros caras e falou, gente, por favor, vocês querem conversar sobre o acampamento? Volta pra rede de fast food. Né? Então, tem tudo isso. Sim. Né? O teatro, o cinema, tem que ter cuidado. Porque todo mundo tem expectativa. Todo mundo tem expectativa. E se o filme, se a peça... o show eu acho que é uma coisa diferente, mas se o filme, se a peça não forem tão bons, mas toda a experiência for boa, o cara sai no mínimo contemplado. Em outras palavras, está na nossa mão. Está na nossa mão. E quando você fala, me dá a sensação de continuar a linha de raciocínio, né? Porque falando propriamente do teatro, a gente pensa que nós como artistas, a gente tem um lugar de, bom, será que o público vai se identificar com a nossa peça? Como é que vai ser? Não, isso vai tocar mais. Isso, claro que a gente tem esse lugar, que a gente se preocupa com isso, né? Mas, de repente, é estender esse olhar além só do palco em si, né? Do processo cênico, né? É esse olhar justamente para fora, né? Dar continuidade, né? Na não verdade, fazer esse corte, né? na verdade, a gente trabalha a peça com muito carinho, né? Eu acho que todo artista, né? Ele põe tudo que ele pode no espetáculo. Então, depois do espetáculo pronto, a gente tem que pensar nisso, além do espetáculo. Eu falei que trabalhei com algumas pessoas importantes. Uma delas foi o Wolf Maia. E quando eu fiz budismo com o Wolf Maia... Eu lembro dessa história sempre, né? Eu lembro dessa... Se você quiser, eu podia até contar, porque eu lembro dela por detalhe. Mas conta você, Não, mas não é a história... Do rapaz da moto. Não, tá. A história do rapaz da moto, eu lembro sempre. Então, eu acho que não pode contar. Não sei se pode contar. não sei, não é assim. Você sabe que história que é? Eu sei. Nossa, Eu queria saber. O
pessoa que era uma espécie de mestre de cerimônia, que recebia o público. E isso já punha o público no espetáculo. Sim. Isso já punha o público no espetáculo. E ali eu falei, opa, tem uma coisa diferente aqui, porque eu já tinha participado de vários trabalhos, eu nunca tinha visto aquilo. Né? E é por ali que a coisa começa a andar. Né? Então, há poucos dias atrás, eu estou com uma atriz que está fazendo oficina no Oswaldo Montenegro. Né? E eu fui assistir. E na abertura. O Minas Gerais faz mesmo. Eles têm o mestre de cerimônia. Eles têm o mestre de cerimônia. Tem. Né? E primeiro eles já estavam recebendo muito bem. E depois ainda teve ali uma introdução, tentando suprir dúvidas, necessidades, enfim. É isso que a gente precisa ter cuidado. Sabe? São coisas simples. Às vezes vai parecer até bobo, besta. Né? Na Coroa de Orquídeas, por exemplo, eu monto uma mesa de café para as pessoas chegarem e tomarem um café. Você chega lá, pega uma balinha, toma um café, toma um copo d'água. Até porque eu tenho uma cena que acontece fora. E aí eu já introduzo a cena ali. Entendeu? São cuidadinhos. E aí a pessoa que foi ver a peça, ela fala assim, poxa, acho que eu vou ver essa peça desse pessoal, porque foi legal. Entendeu? E não é só a peça, é tudo que circundou. Né? Eu penso muito nisso hoje. Mas ainda acho difícil convencer a pessoa a ir até o teatro. A discussão de público, né, e da evasão dos teatros já tem algum tempo, né? Ela já existia antes da pandemia. E agora a gente está lidando até com muitas promoções dentro de cinemas, né? Então a gente percebe que as pessoas, o que a gente já reclamava, tende agora a ficar um pouco mais difícil do que já era, né? Vocês fizeram alguma coisa durante a pandemia para manter esse público de vocês, que vocês já tinham, do Loucos pro Teatro? Vocês tiveram alguma ação? Então, com a Lei Aldir Blanc, a gente, durante a pandemia, preparou um documentário sobre Anos de Chumbo, que foi uma peça premiada nossa, que é uma queridinha nossa. Então a gente trabalhou em Anos de Chumbo, especificamente. Quem quiser assistir está lá no site do grupo, o documentário está bem legal. E a gente ajudou na produção de alguns trabalhos. Então a gente preparou, junto com uma fotógrafa, uma exposição fotográfica online. Né? A gente preparou também uma homenagem a um poeta de Guarulhos chamado Castelo Hansen, que é o site castelohansen.com.br, onde alguns poemas do Castelo foram recitados por artistas guarulhenses. Então a gente trabalhou um pouco dentro do que foi possível durante a pandemia. Mas a relação com o público ficou distante, acho que para todo mundo. Né? Vocês já estrearam alguma coisa depois, pós, né? Porque assim, não teve um fim, né? Assim, não existe um fim. Mas vocês já estrearam depois? Não. A gente está ensaiando 2 peças. A gente está ensaiando a continuação da Coroa de Orquídeas. Né? O Beto vai poder assistir, porque ele já assistiu a Coroa de Orquídeas. O que acontece depois. A brincadeira continua. E a gente está ensaiando um drama que deve estrear agora, eu acho que fevereiro ou março. A continuação da Coroa de Orquídeas a gente não tem prazo ainda para estrear. Mas o drama a gente deve estrear, eu não sei quando cai o carnaval, não olhei, mas vai ser logo depois do carnaval. 17 de fevereiro. Então acho que começo de março a gente deve estrear. É um drama chamado Chá das 5.
vocês lá, vocês têm o apoio total da prefeitura, porque a gente fala do público, né, que nos moveu a aprofundar o nosso trabalho, numa época que a gente até conseguia fazer as coisas com o dinheiro de bilheteria. E hoje a gente não pode contar com esse valor de bilheteria. Aí, muitas das vezes, a gente está vivendo e sempre se apoiando em alguma... A gente recentemente conseguiu algum edital, né, de incentivo. A gente ficou anos trabalhando só com público e oficinas, então, e mantendo o grupo assim. E eu queria saber de vocês, como que é essa dinâmica de vocês lá? Então, a gente tem uma relação boa com a Secretaria de Cultura. Isso não envolve dinheiro. Né? Até porque o município de Guarulhos não tem nenhum projeto, na verdade até tem, mas está engavetado. Fica a dica então. Está engavetado lá, que existe a lei de fomento ao teatro, mas ela já não é publicada há alguns anos. Então não existe nenhum projeto de financiamento aos grupos de teatro, nem a dança, enfim. Mas a relação com eles é boa. Né? Então eles nos ajudam dentro daquilo que eles podem, desde que não envolva dinheiro. Né? Então, às vezes, uma liberação de espaço, às vezes facilitando acesso a alguma coisa. Eu não tenho o que reclamar com relação a eles nesse sentido. Né? Fica sempre a queixa da falta de uma lei de incentivo. Mas faz parte do jogo. E a gente joga com o que tem. Né? Se tem lei de incentivo, a gente vai lá e tenta conquistar esse dinheiro. Se não tem, a gente tenta viabilizar de alguma forma. E é o que a gente tem feito. Né? Então, o que dá de bilheteria deu, o que não deu, a gente tenta parceria ou a gente tira do bolso. É assim que funciona. Sim. Né? Então, o grupo não consegue ser a base de renda de ninguém ali. Não. Não dá para viver do trabalho do Lobos. A gente até, de um tempo para cá, começou a produzir alguns espetáculos de stand-up para entrar uma verbinha e tal, mas isso ajuda na produção dos espetáculos. Não dá para tirar uma grana para sobreviver disso, não. Né? É muito pouco ainda. A gente também é um grupo que a gente ainda não consegue viver só do grupo. Também a gente está caminhando para que em algum momento isso aconteça. A gente está lutando para que isso aconteça. E a gente, assim como vocês, a gente também está em processo de ensaio. Ainda não estreamos nada depois que começaram a abrir as portas para os teatros e tudo mais. Mas a gente já sentiu um pouquinho dessa dificuldade até para a gente se reunir. Por exemplo, pessoas casaram, né, como o Betinho falou. A vida das pessoas começou a voltar ao normal e a gente percebe a dificuldade mesmo, como aqui não é o ganha-pão de ninguém, a dificuldade dessas pessoas, até as pessoas do grupo, retornarem ao ofício. Né? A pandemia, ela criou uma situação de que eu acho que a vida de todo mundo mudou de alguma forma. Né? Então, algumas pessoas tiveram que trocar de emprego, outras tiveram que mudar de casa, outras tiveram que, enfim, mudar de cidade. E aí está todo mundo nesse momento começando a colocar a vida em dia. E aí, como é que eu coloco a vida em dia? Eu ainda tenho um grupo de teatro para cuidar, para tratar. Né? Então é um momento de muitos ajustes ainda. E como não é o ganha-pão, você tem que priorizar
aquilo que te mantém. Né? Então eu vou falar por mim. Antes da pandemia, por exemplo, eu não trabalhava aos sábados. Hoje eu trabalho. O que é um diferencial. Porque eu tinha o sábado inteiro livre e hoje eu já não tenho. Né? E isso faz uma boa diferença. Com certeza. Né? E como eu, muitas pessoas estão tendo que readaptar horários e relacionamentos, enfim. Então, nós vamos sofrer ainda durante alguns meses para que a engrenagem se ajuste. Mas o importante é saber ser, que é o que eu converso com o pessoal do meu grupo. Você está afim? Porque se não está afim, legal. Não é o momento seu, deixa para um outro momento. Mas se está afim, vamos tentar afinar. Né? Então eu acho que é conversa franca mesmo. Estou afim, quero estar junto, quero fazer o trabalho, então vamos nos alinhando. Olha, eu acho que nesse momento não é tão legal. Legal, então você fica em suspensão, você não está fora do grupo. Porque não é o seu momento. Porque no momento você está com N problemas que você não consegue resolver. Então prioriza a solução desses problemas e não vamos ser mais um problema na vida dessa pessoa. Né? Eu acho que tem muito isso quando a gente lida com um grupo de artistas. Né? Porque a vida é muito complexa. Então, teve gente que perdeu familiares. E isso altera a rotina da família profundamente. E como é que se lida com isso? Né? Essa dinâmica toda é bem complexa. E tudo faz parte da humanidade, né? Se a gente quer chegar naquele lugar que você contou, de receber bem as pessoas, a gente precisa estar nesse lugar com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, Sim. Exatamente. são todos elos da mesma cadeia. A gente tem que ser humano. O princípio básico do artista é a humanidade. Né? Porque só vale a pena fazer arte se fizer com o humano. Não adianta fazer arte com uma pedra. Né? Você falou sobre a recepção, né, do teatro, que isso já é uma coisa que afasta as pessoas do teatro. E a gente com essa volta agora, né, dos espaços abertos e tal. Você, na hora que agora vocês estão montando o espetáculo de vocês levaram em conta que o público estaria diferente pós toda essa reclusão? No primeiro momento, não. Honestamente falando, não. Mas, a Priscila, o Beto, a gente já trabalhou junto, o Vini trabalhou comigo um pouquinho, mas em outra área, né? Lá no cinema. Esses dois a gente conversava muito, eles sabem que eu adoro observar. Eu sou muito observador. E aí, eu comecei a detectar esse problema indo assistir coisas que já estão acontecendo. Né? E hoje eu vejo que o público é muito diferente. Porque aí eu comecei a fazer uma análise, eu tentei me aprofundar na análise, eu estou tentando me aprofundar na análise. Né? Então eu vejo que o público é muito diferente. Eu não sei até que ponto o público hoje, o público jovem, está disponível para o formato de arte que a gente está oferecendo. Né? Porque o cara assiste um filme e ele pausa o filme e vai para uma balada e assiste no dia seguinte. Eu já falei aqui no começo que eu sou das antigas. Eu era tão chato. Vocês conhecem a Andréia, pode perguntar para ela. Eu ia no cinema com a Andréia, eu não dava beijo nela no cinema porque eu não tirava o olho da tela. Foi no cinema para ver um filme, não beijar. Eu fui para ver um filme. E Entendeu? agora
que você produz pro cara que fica no TikTok, né? Exatamente. Sim, sim. Como é que eu produzo pro cara que fica no TikTok? Sabe, a juventude, o pessoal mais novo, eles sofrem de uma ansiedade que você acaba de assistir um filme no cinema ou uma peça de teatro, a primeira coisa que o cara faz é ligar o celular. Quando não liga, no meio da peça. Né? Para ver se não chegou nada. Nossa, até o elenco liga no meio da peça, o cara vai ligar. Porque eu já vi casos de mulher atender telefone no meio da peça. Aconteceu, eu vi. Atende. Entendeu? Mas é sabe, como é que você lida com isso? Né? É um aprendizado. Nós vamos fazer uma peça fragmentada? Sim. A gente vai ter que aprender a lidar com essa linguagem também. Né? Porque agora tudo é TikTok, é 2 minutinhos, quanto tempo? 90 segundos? Depende, mas é isso, né? Até que ponto a gente tem que se adaptar tanto, né? Pois É uma questão, né? O teatro é aquela arte, é o presente, né? E a peça que vai acontecer hoje não vai ser a que vai acontecer amanhã, porque o público traz energia, o público é diferente, os atores nunca é igual, né? Então, mas, desculpe te cortar, mas num país onde a cultura é tão jogada, a educação é tão jogada no lixo, será que as pessoas sentem isso? Porque a gente está falando aqui, todo mundo é artista. Tem isso. Mas é aquele cara da projeção continuada, que mal sabe ler e está terminando o colégio. A gente tem uma geração assim. O cara mal sabe ler e tem um colegial completo. Entendeu? Ele lê, mas ele não compreende. Como é que esse cara lida com a arte? É muito mais fácil ir para um putz-putz. Porque ali a batida te caminha. A gente estava falando agora há pouco de batida de escola de samba, né? A bateria leva. Ali o putz-putz leva o cara. Entendeu? E como é que o teatro leva? Com silêncio, com a poesia, com a poética, com a dosagem de emoções. Né? Porque o diretor tem que trabalhar isso. Eu não posso ficar dando porrada o tempo todo, como diretor. Eu tenho um momento do respiro. E aí, quando eu vou dar uma outra porrada, eu tiro a lágrima da pessoa. Tem que trabalhar nesse sentido. Sim. Mas será que esse público está preparado para isso? Não, no respiro é a hora do celular. Aí acabou a peça. Sim. E vocês dois falaram um ponto que é muito interessante, né? Porque hoje o leque ele é absurdo, né? Então a probabilidade de repente eu assistir o espetáculo e chegar na recepção, né? Eu não sou bem tratado, eu não estou confortável. Eu sei que do lado tem um outro teatro, eu posso ir para outro teatro. Eu posso ficar no barzinho da esquina, né? Eu posso voltar a assistir um futebol, então você concorre com muitas coisas, né, cara? O Alan fala muito isso. Eu lembrei de uma história, eu não vou citar nomes, mas o Alan foi num lugar, tinha 2 teatros, do jeito que você falou, um grande teatro que era dentro de um shopping e um lugar onde estava vazio, e ele foi, e aí, tipo, não receberam ele bem, veio muito isso agora na cabeça, que você falou de ir para outro lugar, não receberam ele bem, e aí ele foi assistir a comediona, ele fez, gente, eu não, tá tudo bem, eu não vou ficar não, tá? E aí foi assistir um outro espetáculo que estava lotado, porque era uma grande comédia num shopping, enfim, e o teatro pequeno estava vazio, e mesmo assim, acho que a pessoa estava quase que implorando para que não viesse, porque se tivesse 3 pessoas eles iam ter que fazer, sabe? Trataram ele mal, e quase de tipo, vai embora mesmo, porque aí a gente não faz porque zerou, sabe? Foi muito isso que aconteceu nesse dia. E tem tudo a ver com isso que vocês estavam falando. Você falou, me veio esse gancho agora na cabeça. É muito louco isso. A concorrência é extremamente grande. A concorrência é extremamente grande. A gente está aqui no galpão conversando e tem um bar na frente. O cara veio pra cá, parou no bar e já ficou na cervejinha. E aí tá rolando futebol na TV. Meu, é tudo que eu queria.
Entendeu? Ah, mas tem a peça de teatro. Ah, fica todo dia. Meu, tem futebol na TV, eu tô conversando com o Beto, tomando cerveja, a Pri já vai chegar. Cara, um dia ensolarado, gostoso. que gostoso, quente, né? A concorrência é grande demais. A gente tem que oferecer diferencial. Como? Não sei. Se vocês souberem, por favor, me digam. Mas a gente tem que desenvolver diferenciais. Esse é o fato. A gente tem que desenvolver diferenciais. É isso que vai trazer o público para a gente. Porque o pessoal paga caro para ver uma partida de futebol. E às vezes não paga R$20 para ver uma boa peça de teatro. A gente, uma coisa que sempre vem na minha cabeça, que também foi um start, assim, foi sobre a música do Milton, né, que ele fala: o artista tem que ir aonde o povo está. E aí a gente discute muito sobre as pessoas se sentirem intimidadas de entrar mesmo numa sala, né? Mas aí, você falando sobre a recepção, para mim faz todo sentido também nesse lugar, né? Claro que essa pessoa vai ser intimidada de entrar, porque olha como ela está sendo recebida nos maiores lugares que tem ingressos gratuitos, porque a gente fica às vezes pensando, será que é o dinheiro? Mas às vezes não é o dinheiro. A peça é gratuita, só que a pessoa passa por tanta coisa para chegar até ali e ainda ser mal recebido na frente, aí ela não vai entrar, né? A gente também discute sobre o que está sendo falado, a gente começou a discutir também sobre a questão de classe, virou um lugar de classe artística assistindo classe artística, né? Quem é esse público? Então, a gente foi cavando vários assuntos e o financeiro foi uma coisa que a gente ficou pensando também. Mas se a gente for ver mesmo, se gasta muito mais com outras coisas, né? O teatro, assim como a maioria das artes, ele amplia a nossa visão de mundo, né? Quando eu me lembro muito que foi uma coisa muito nítida que eu senti quando eu comecei a fazer teatro. Parece que o meu mundo abriu assim um 360, sabe? Então, eu acho que é algo também, além de belo e interessante, perigoso, porque faz a gente questionar, faz a gente querer ver as coisas de outra forma, faz eu não olhar só para a minha vida. Sim. Eu olho para a vida, né? Então é algo perigoso para ser investido, né? A educação está totalmente ligada a isso, né? Vocês, como surgiram de um teatro de escola, nós como surgimos de um teatro de escola, eu acredito muito que a educação seja uma base, né? A gente talvez não consiga resolver o público agora. O público de amanhã talvez não consiga. Mas se a gente conseguisse, né, essa base da educação e essa inserção mais ativa da arte nas escolas e na educação, eu acho que é um caminho interessante para esse público futuro, né? Eu não fui uma criança aquelas que entrevistam não é comigo, coisas aqui. Eu não fui uma criança que foi ensinada a ir ao teatro. Eu não era. A minha primeira vez no teatro eu tinha 19 anos. Tá vendo? A primeira vez que eu fui ao teatro eu tinha 19 anos. E foi paixão à primeira vista. E eu fui para fazer um trabalho de faculdade. E foi paixão à primeira vista. E você tinha também antes de ir ao teatro, você tinha essa sensação de que teatro não era para mim? Não era... Eu não tinha nenhuma vontade de ir ao teatro. Porque eu não sabia o que era o teatro. Né? Eu simplesmente não tinha vivência nenhuma com relação a isso. Né? Eu sou o filho mais velho de um casal de portugueses que foram extremamente batalhadores. Mas minha mãe não estudou nada, meu pai estudou até a 4ª série primária. Então eles não tinham, eles me deram tudo, eu não tenho do que falar.
Mas essa área cultural, eles não tinham know-how para poder me passar. Né? E a escola, apesar de eu ter estudado em boas escolas, inclusive escolas particulares, ela nunca me passou isso. Não tinha incentivo que a Má falou desde da primeira infância. Exatamente. Foi ao chegar na universidade, com 19 anos, 18 para 19 anos, que o professor chegou e falou assim, ó, vocês estão estudando comunicação, gente, estão estudando comunicação. Eu quero um trabalho sobre uma peça de teatro, a peça sugerida é essa aqui. Vai assistir. Tem até tal dia para entregar. Eu falei, pô, tem que assistir. Né? E aí eu fui assistir. E aí o Ricardo Goulart ganhou a minha vida. Porque ele arrebentou no palco, né? Atorzaço. E eu falei, cara, que é isso? Por que eu não vim antes, né? Antes, né? E aí eu me apaixonei. E aí naquela época, eu estou falando dos anos 80, a gente tinha aqui em São Paulo umas associações que você pagava por mês e recebia ingressos em casa. Nossa. Um negócio meio trash, assim. Só vinha peça ruim, Beto. Eles que ficavam vendendo Na na Paulista. Depois eles mudaram. Só vinha peça ruim. Mas eu me associei. Tinham duas associações, eu me associei às duas e eu ia ver tudo. Gostou mesmo? Sabe? Eu ia no teatro toda semana. Né? E a paixão foi crescendo cada vez mais. Por quê? Talvez eu já tivesse esse lado artístico. Mas se você explicar para uma pessoa, mesmo que uma pessoa leiga, o que ela pode tirar dali e ela aprender a tirar dali alguma coisa interessante, ela vai se envolver. Vou dar um exemplo. Eu participei de um projeto na Universidade de Guarulhos para a terceira idade. Chamava Universidade Aberta da Terceira Idade, UAD. Ali eram oferecidos cursos para pessoas com mais de 60 anos em N áreas. Tinha desde computação, artesanato, e eu, além de dar aula de teatro para eles, que eu tenho um grupo, a gente pode conversar sobre isso uma outra hora, a gente tem um grupo de teatro só com pessoas com mais de 65 anos. 60 anos. Demais. E os velhos mandam muito. Que saiu desse curso. Eu dei um curso num dos anos que eu fiquei lá, antes da pandemia, porque com a pandemia parou tudo, sobre interpretação de obras de arte. O que eu fazia nesse curso? Eu pegava uma obra de arte qualquer, e esmiuçava a obra de arte para aquele grupo que estava assistindo a aula comigo. Uma das aulas foi a Pietà, de Michelangelo. Sim. Esmiucei a Pietà de Michelangelo. E uma das senhoras falou assim, eu estive lá e eu vi essa obra. Eu comprei uma miniatura dela, ela levou na aula seguinte. Ela falou assim, só que agora, depois dessa aula, eu quero ir lá de novo ver a obra. Vai ter outro olhar, né? Né? Porque ela começou a entender o que ela tinha para olhar ali. Entendeu? Eu punha uma música e eu explicava o que o autor tentava esconder, não escondendo, mostrando, enfim. Né? E aí as pessoas dizem, nossa, mas eu já ouvi essa música tantas vezes, eu nunca percebi isso. E estava ali. Né? Então as pessoas precisam ter um start. Como é que eu
que eu tenho que ver aqui? Quando eu entro para assistir uma peça de teatro ou um filme, é a primeira coisa que eu faço. O diretor ele vai te dar uma dica. O que eu tenho para ver aqui? Eu assisti com um amigo meu, e olha que ele é cabeça. Mora em Portugal hoje, Toninho. Ensaio de orquestra do Felipe. A gente saiu do cinema e ele virou para mim e falou assim: meu, temos que discutir esse filme porque, cara, é uma explosão na cabeça. Eu falei assim: meu, é um filme sobre a perda da inocência. Ele parou na calçada. Ele falou assim: porra, Oswaldo, aí você acabou com a brincadeira. Você disse tudo, cara. Não vem comer pizza, né? Não vem comer pizza. Porque a obra de arte, não o entretenimento, que também é obra de arte, mas guardadas as devidas proporções, ela tem ali alguma coisa que o diretor quer. Sim. E a minha grande diversão é descobrir isso. Então, eu não descobri, eu estou feliz. Né? E quando você consegue fazer com que as pessoas entendam que elas também podem descobrir, isso é grande barato. Não precisa ser as pessoas, né, Oswaldo? Uma pessoa. Uma pessoa. Um cara, uma pessoa. Chegou ali e tá. Eu mostrei amarelo. O pessoal da terceira idade, os caras ficam fãs. Nossa, É porque É absurdo. Amarelo é um absurdo. Mas o preconceito vinha antes. faz... Nossa! Arrepiei. É só você mostrar que também tem coisa boa. Né? Esquece o preconceito. Olha o que tem de bom ali. Né? É isso. As pessoas, a função da gente como artista é quebrar essas barreiras. Sim, sem dúvida. A Maria Duda Sena, ela fala uma coisa, ela falava isso, inclusive dentro do espetáculo dela, que ela faz arte, ela faz teatro para que as pessoas tenham assunto. O gancho que você falou da pizza me fez, para que as pessoas sentem numa mesa da pizzaria depois da peça e tenham o que conversar. Se acabar o espetáculo, as pessoas forem comer a pizza, porque isso está acontecendo, e ficarem mudas, o espetáculo dela não funcionou. Sim. Ou talvez até tenha funcionado. É que no caso do espetáculo dela era muito... Era pra conversar na hora. Era pra conversar na hora, mas faz todo sentido. Mas tem peça que às vezes eu saio e falo assim, eu ainda não consigo. Não dá pra falar. Eu ainda não consigo. Mas é que você tá absorvendo tudo que você... Nossa, tem espetáculo que é pedrada na cabeça, né? Mas isso que é por isso que a gente curte arte. Sim. É por isso que a gente curte arte. Você trabalha com o audiovisual e também com o teatro. Você acha que agora os streamings... E também tem restaurante. E também tem restaurante. Mas você acha que o audiovisual, agora, todas as facilidades para você ter um entretenimento, ou até mesmo culturas e obras de arte, né, do cinema em casa, eles concorrem com o teatro e têm ajudado a afastar um pouco esse público que precisa sair de casa, se locomover pela cidade, passar por uma recepção para entrar numa caixa preta e viver uma experiência? É muito mais fácil eu viver essa experiência dentro de casa. Você acha que isso também faz o nosso público teatral ter essa fuga, essa evasão? Tudo é concorrência. Tudo é concorrência. Como eu falei, o shopping no bar é concorrência. Tudo é concorrência. Por isso que a gente tem que entender e aprender como convencer a pessoa de que vale a pena ela vir até o galpão ver o Amado do Dito. A gente vai estar concorrendo com a música ao vivo. A gente já está concorrendo. Tudo é concorrência. O cara sai de casa, eu moro em Guarulhos, né? Então eu vou vir até o galpão do Amado assistir uma peça do Amado. Eu vou sair de Guarulhos, eu vou passar por uma dúzia de barzinhos no caminho, vou pegar a Marginal, vou passar por 2 shoppings. Será que eu não paro nesse caminho? Será que a tentação não vem?
Porque eu passei ali em frente à Mega Store e tem uma promoção. Tem uma promoção. E a minha mulher, ela vai falar assim, cara, vamos aproveitar hoje que tá com desconto de 30%. É concorrência também. Sim. Tudo é concorrência. Cabe a gente tentar fazer com que o cara não ceda às tentações e venha parar no nosso espetáculo. Né? Como? Eu não sei. Você acha que o público de cinema é o mesmo público de teatro? Não. Não? Não. Na verdade, eu acho que sim e não. Porque talvez... Porque todo público, ele tá para tudo. Entendeu? Todo público tá para tudo. É gosto. Então todo público tem que experimentar tudo. Eu estava conversando com você e com a Pri agora há pouco sobre desfilar no carnaval. E o que eu falei para você? Eu tenho que experimentar isso. Né? Eu já fui assistir, eu já participei trabalhando, mas eu tenho que ir para a avenida sempre com o pé no chão. Eu tenho que experimentar isso. Né? Enquanto as pessoas não entenderem que se é sadio, se é salutar, experimente. Sabe? Esqueça o medo e experimente. Cara, eu tenho 56 anos. Você sabe o que eu fiz no domingo passado? Eu fiz uma trilha de 12 quilômetros na mata. Parabéns. Arrasou. 12 Eu fui pra cachoeira, tomar banho na cachoeira. Entendeu? Porque eu experimento. Eu vou. Né? E uso gordinho. Né? Então, as pessoas têm que perder o medo de experimentar. E aí, escolhe o que você gosta mais. Então, eu experimentei o cinema, eu experimentei o teatro, eu experimentei o barzinho com música ao vivo, eu experimentei o barzinho com música mecânica, eu experimentei a exposição de artes. Qual eu gostei mais? Eu gostei mais do barzinho com música ao vivo. Frequente o barzinho com música ao vivo. Mas aproveite a sua vida de alguma forma com arte. Puxa, eu gostei muito do teatro. Então, meu irmão, pesquisa, porque dá para assistir teatro gastando pouco. E dá para assistir coisa boa. Sim. Eu gostei muito de ver filme e gostei de teatro. Cara, assina uma plataforma de streaming, assista o seu filme, vá ao teatro. Sabe, porque a partir do momento que você experimentou e gostou, eu adoro berinjela, mas eu não como berinjela todo dia. Eu amo de paixão macarrão, mas o nutricionista proibiu eu de comer farinha. Entendeu? Então eu não estou comendo macarrão. Entendeu? Mas eu gosto. Então eu posso experimentar outras coisas. Na arte é a mesma coisa. Eu não preciso estar só curtindo uma coisa. Eu posso curtir várias. Mas pode ser que, por exemplo, eu não gosto de baile. Sabe baile? Putz, salão, eu não curto, nunca curti. Desde jovem eu não curto. Né? Mas eu adoro show. Né? Então eu não vou no baile, mas eu vou no show. Né? Mas eu experimentei. E se por acaso o Vini for fazer aniversário e falar assim, pô, meu aniversário vai ser no baile lá, vai rolar. Cara, eu curto o Vini, eu gosto do Vini, eu vou lá no baile dele, qual o problema? Entendeu? Não vou me fechar a isso totalmente. Então, a gente tem que convencer as pessoas de que elas têm que viver, experimentar. Porque eu tenho certeza que quando o cara experimenta o teatro e a experiência lhe é agradável, ele vai voltar. Sim. Ele vai voltar. Ele vai voltar com certeza. Porque é muito bom. Como é bom assistir um filme. Você
consegue dizer pra gente, é difícil sintetizar, mas você consegue dizer pra gente o que te move a continuar nessa jornada artística? É assim, eu tenho que me expressar de alguma forma. Né? Então, eu adoro escrever, e aí escrever as peças, e dirigir as peças, e fazê-las, me dá prazer. Então, o que motiva é o prazer. A hora que não estiver dando prazer, eu vou procurar prazer em alguma outra coisa. Né? Eu amo fotografia, mas eu não me sinto confortável fazendo foto. Né? Eu amo o audiovisual, mas, como eu disse, eu vivi do audiovisual desde os meus 18 anos. Né? Eu acho que já passei por quase todas as etapas do audiovisual. Né? Inclusive fazendo filme, que eu acabei realizando meu sonho, fazendo longa. O vídeo participou de um. Né? Não dirigi, mas produzi. Talvez um dia eu venha dirigir. Mas hoje o audiovisual me cansa. Né? A maior parte dos meus trabalhos de audiovisual eu deixo para o meu filho fazer. É uma máquina, né? Então, assim, eu tirei o pé do audiovisual. Né? Durante um tempo eu mexi com dublagem. Né? Hoje lá na produtora a gente está mexendo com uma tecnologia para legendar os filmes, né? O closed caption. E é legal desenvolver essas coisas, é legal participar dessas coisas, mas não é o que me dá prazer. O que me dá prazer ainda é contar história no teatro. Então, por enquanto, eu estou contando história no teatro. A hora que parar de dar prazer de contar história no teatro, eu vou ver o que vai dar dando prazer. De repente fazer stand-up, sei lá. Nem sei aqui. Eu sei qual é o próximo passo. Eu não sei qual é o próximo passo. Talvez seja ficar desfilando numa escola de samba, né? Fazer a trilha, né? Trilha é, porque eu faço já há algum tempo e eu faço direto. Né? E o ano que vem tem algumas nervosas pra gente fazer. Tá convidado, todo mundo convidado. Você falou a gente, já entendi. Se for de dia e não tiver você, eu vim tá tudo certo. Não, é de dia. Eu não sei, mas nem cobra. A gente está chegando no final, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta ou você quer falar mais alguma coisa. Eu falei demais, né? Nada, imagina. Foi muito gostoso. Você já falou um pouquinho, mas eu acho que a gente poderia finalizar com algo que, se você pudesse falar alguma coisa para o público que está vendo a gente, esse público às vezes que nunca foi, ou esse público que ainda não voltou a assistir peças, o que você poderia falar para eles? Experimenta. Vai, experimenta. Experimenta tudo. A vida é muito curta. Ela passa rápido demais. Experimenta tudo que você puder. Desde que seja saudável, experimenta. Sabe? Porque um dia lá na frente, eu tenho um netinho de 2 anos. Um dia lá na frente, meu netinho fala assim: vô, você andou no mato? Andei. Vô, você foi no teatro? Fui. Vô, você foi em show? Fui. Né? Fui nos grandes shows, fui nos shows pequenos, eu fui em tudo que eu pude. Né? Então, experimenta. Experimenta e vai fazer o que você gostou. Gostou? Repete. Vai de novo. Procura mais. Porque, sabe, eu fico surpreso quando as pessoas falam assim: eu nunca li um livro. Eu não leio mais porque eu não tenho tempo. Porque senão eu leria um livro por dia. Né? Porque é uma viagem ler. Né? Então são coisas simples, às vezes, que as pessoas nunca experimentaram. Nunca experimentaram. Então, e uma coisa, você me fez pensar numa coisa aqui, que é
muitas das vezes a gente acha que vai estar vindo muito mais coisa de fora e a gente às vezes fica inseguro com o que pode vir na nossa frente, mas na verdade é muito mais dentro do que fora, porque eu saio da peça com uma sensação, coisas me tocam, que talvez não vão tocar você por sua jornada de vida e você vai prestar atenção em outra coisa. É assim lendo um livro também. Quantas vezes você não lê um livro e aí quando sai o filme você fala assim, nossa, imaginei outra coisa. Ou quando você fala com outra pessoa, ela tem uma outra interpretação. Então a arte ela faz isso, ela é uma troca o tempo todo. Então a gente tem que experimentar mesmo e não ter medo de adentrar esses lugares, né? Claro. Esses lugares são nossos, né? Não, e a gente tem que estar de peito aberto, sem preconceito. Né? Vamos ouvir Emicida, vamos ouvir Anitta, vamos ouvir todo mundo. Se eu gostar, eu compro. Se eu não gostar, eu ouço mais. Qual o problema? Simples assim. Sem preconceito. Primeiro experimenta. Né? Eu nunca vou poder dizer que eu não gosto de jiló se eu nunca coloquei jiló na boca. Eu estarei sendo preconceituoso e não estaria sendo justo com o jiló. Então, com a arte é a mesma coisa. Experimenta. Eu não gostei. Então não consome mais. Tem que experimentar mais de uma vez o jiló. Eu lembro de experimentar jiló e gostar e depois gostar, né? Às vezes Mas é a gente tudo tem momento. que... É tudo momento. Né? E lembrar que existem vários tipos de jiló. Vários tipos de jeito de fazer. Vários preparos, exatamente. Se você não gostou desse espetáculo, tem outro pra ver, né? É isso. Essa foi a roda de conversa de jiló. Oswaldo, fala um pouquinho de como a gente encontra o grupo de vocês, como é que a gente acompanha o trabalho de vocês. É facinho, é só ir lá no site lopes.com.br. Lá a gente tem uma agenda. As nossas apresentações basicamente acontecem lá no Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, bem no centrão mesmo, na João Gonçalves. Dá para acompanhar pelo Insta também, Teatro da Biblioteca. Mas a gente só vai estar em cartaz em 2023, só o ano que vem. Logo ali. Logo ali. Logo ali. Tá chegando mesmo. Tá chegando. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a paciência de vocês. Imagina, foi maravilhoso. Muito Obrigada obrigada. por ter aceito e por toda essa troca que foi uma delícia. Sempre bom estar com vocês. Digo mesmo. Quero agradecer vocês aqui, tem pessoas por trás de todo esse projeto, de todas as reuniões que a gente fez, tem pessoas que não estão aqui também, mas quero agradecer a companhia. E também agradecer a esse edital pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, edital 40/2021, do PROAC Direto, Fomento Direto a Espaços Culturais e Criativos. E todas as outras rodas de conversa vão estar na nossa playlist aí no YouTube. Muito obrigada a vocês que assistiram a gente. E voltem para assistir mais sobre esses assuntos e quem sabe a gente encontra o caminho, né? A gente assiste tudo e percebe, nossa, encontramos o caminho do público, achamos o caminho dele. Mas a gente vai buscar e vai continuar discutindo enquanto a gente estiver fazendo, né? Então, muito obrigada a todos. Eu agradeço. Tchau, tchau. Eu vou